Olá meus amigos, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um grande filósofo do século XVII, o grande Blaise Pascal, filósofo francês, contemporâneo de Descartes, e que foi um homem marcadamente religioso e um grande homem da ciência também. Teve uma vida muito breve, desenvolveu seus estudos, habilidades no campo da geometria, da ciência, da física, de modo muito precoce. E também foi um homem que viveu uma grande experiência religiosa, né? Foi um homem de uma vida, se converteu ao cristianismo, né? Teve toda uma experiência de fé, de modo que equilibra na sua vida a dimensão de fé e a dimensão racional. Pascal é um homem muito equilibrado neste sentido. Ele é a prova de que não existe oposição entre fé e razão. Para muitos cientistas de épocas passadas e para alguns, ainda nos dias de hoje, a fé é uma atitude infantil, que o homem, na era do saber científico e racional, não tem necessidade da fé. A fé é tomada como sinônimo de infantilidade, de mediocridade. Pascal não. Ele, com a sua vida, o seu testemunho, ele prova de que é possível ser um homem que acredita nas ciências, um homem racional, mas um homem de fé ao mesmo tempo. Uma coisa não está em contraposição à outra. Toda a educação de Pascal foi recebida do seu pai. O seu pai foi o seu grande mestre. E é interessante que ele, para ajudar o pai, criou a primeira máquina calculadora. Vendo o pai com muito trabalho, então ele cria a máquina para ajudar o pai no trabalho. E escreveu também muito pouco, né? O que sabemos de Pascal, tem uma obra dele muito conhecida, a mais famosa, que é Os Pensamentos. São fragmentos que foram publicados depois da sua morte. Pois bem, é um filósofo que vive aí nesta fase da filosofia moderna marcada pelo racionalismo. Ele, como contemporâneo de Descartes, assume o racionalismo no campo das ciências, mas ao mesmo tempo reconhece que a razão ela tem seus limites, que o método de Descartes não pode se aplicar à totalidade da realidade, né? Que é o método matemático. Ele vai dizer que a ciência tem o seu valor, ela serve para o progresso científico, se aplica a algumas realidades, mas não para a totalidade da realidade. Enquanto Descartes defende um único método para explicar a realidade, toda a realidade, né? No sentido, né? Em todo o seu sentido global, Pascal vai defender uma pluralidade metodológica, ou seja, a realidade é muito ampla. Para cada realidade se deve encontrar um instrumento adequado para estudar aquela realidade. Não se pode querer estudar, por exemplo, o homem, a moral, Deus, a religião, com o mesmo instrumental da física, da matemática, né? Para cada realidade deve-se encontrar um método adequado. Então Pascal é da época moderna, ele é moderno nesse sentido, participa dessa luta pela reivindicação da autonomia da razão, mas ao mesmo tempo reconhece os limites da razão. Ou seja, ele não confere, ele não comete o pecado da idolatria, de colocar a razão acima de tudo e de todos. Então ele é uma nota dissonante. Ao mesmo tempo que ele é um racionalista, que ele respira esse ambiente, ele é desse contexto, ele, ao mesmo tempo, é um crítico da própria razão, dessa autonomia absoluta da razão, e já é uma espécie de profeta aí, porque ele denuncia aí os limites da razão. A razão ela não se aplica à totalidade da realidade, né? Só um único método para explicar a realidade. No prefácio, o tratado sobre o vácuo de Pascal, ali ele faz uma demarcação sobre... Ele faz uma distinção entre as ciências empíricas
né? O saber científico e a fé religiosa. Para ele faz parte da natureza das ciências o progresso, as novas investigações. Então, o saber científico, por natureza, ele é progressivo, não é um saber estático, como o saber religioso, né, que é baseado em dogmas, numa revelação, e que não admite certas novidades. Né? O dogma, por natureza, é o quê? É uma verdade divinamente revelada e que é estática. Existe um progresso na sua compreensão, mas a verdade continua a mesma, né? Ela não pode ser mudada. Já a ciência, ele defende o racionalismo no âmbito das ciências e o progresso, porque a ciência ela tem que avançar. Devemos ser gratos, dizia Pascal, aos antigos, pelas pesquisas que eles nos legaram, eles nos deixaram, mas eles são como gigantes. A gente deve, montado nos ombros deles, agradecer pelas conquistas, pelo avanço científico, pelas teorias, mas dar passos, né? Evoluir neste sentido. Por isso que a ciência ela é progressiva por natureza. Já a verdade, as verdades da fé, as verdades da fé religiosa, elas são são estáticas, né? Intácticas. Não se pode mudar neste sentido. Então ele faz essa demarcação aí para dar a cada uma, né, a sua legítima autonomia. Né? Ambas têm que ter autonomia. Não se pode misturar, aplicar, por exemplo, o princípio da autoridade às ciências empíricas. Seria uma atitude ingênua, porque você impede o progresso científico. Ao mesmo tempo que aplicar o método das ciências, de novas investigações, ao âmbito da fé, é uma infantilidade também. Então Pascal ele salvaguarda as duas realidades, o âmbito da ciência e o âmbito da fé. As verdades da fé, para Pascal, são um dom de Deus, né? São fruto de uma revelação divina. Como o dom de Deus, a razão aí não pode dizer muita coisa. A razão não fica totalmente impotente, mas aí é o âmbito da autoridade, né? Que vale mais o princípio da tradição, da autoridade, da revelação. E faz essa brilhante distinção aí. Ao mesmo tempo, valorizando a ciência, a tendo na mais alta estima, mas ao mesmo tempo salvaguardando a fé, o saber religioso, que foi muito criticado no período aí bem posterior, né, no iluminismo, na fase iluminista. Então devemos aprender de Pascal aí esta distinção, que é muito importante e que é um grande legado que ele nos deixa, né? Ele nos deixa porque a distinção é diferente de separação, de oposição. Né? Então ele faz a distinção, mas sabendo que uma colabora com a outra, que salvaguardando a autonomia de ambas, aí se pode percorrer o caminho da harmonia também entre elas e a mútua colaboração. Então compartilhe aí o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e até o nosso próximo encontro.